Olá, meu querido irmão, minha prezada irmã, que prazer estar aqui com você para mais um estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali, grato a Deus por essa oportunidade e também todos nós gratos a Safeliz, a editora Safeliz, por nos proporcionar esse momento especial de divulgação desse estudo, especialmente para as comunidades de língua portuguesa espalhadas aí por vários continentes. O meu abraço pessoal, a minha gratidão a Deus também por todas as bênçãos recebidas quando separamos um tempo para o estudo de sua palavra. E antes de entrarmos na lição desta semana, você se lembra como terminou a lição número 8, a lição da semana passada? Terminamos a lição estudando e relembrando a cura do cego Bartimeu. Curioso é notar que Jesus estava em Jericó indo para Jerusalém. E este ponto tem um profundo significado porque ele aponta para a cruz. Jesus estava indo em direção à cruz do Calvário. Significa que ele estava indo para o seu sacrifício que resultaria em libertação e salvação da humanidade, em salvação para você e salvação para mim. Isso é profundamente significativo para a nossa vida. Como seres humanos, nós fugimos da cruz. Jesus, naquele ponto, tinha que tomar essa decisão, cumprir o grande objetivo de sua missão, ou não. Mas ele segue firme por conta de sua comunhão com o Pai, ele avança em direção à cruz, em direção a oferecer-nos a sua salvação. Vamos orar ao Senhor pedindo luz e sabedoria para o estudo dessa semana. Me acompanha, curve sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, nós pedimos agora a tua bênção para o estudo desta semana, que o Senhor nos abençoe, concedendo-nos luz, sabedoria, entendimento para que possamos ter discernimento e compreensão das lições aprendidas e disposição para viver segundo a tua vontade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto que o autor separou para ser o verso principal, o verso para memorizar, está no capítulo 11, verso 25, e diz assim, do Evangelho de Marcos, naturalmente: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Bom, nesta semana, o estudo, que começa ali no capítulo 11, vai até parte do capítulo 12, se eu não estiver enganado, vai aqui até o verso 34 do capítulo 12, vai nos colocar Jesus e nós na última semana, acompanhando a última semana de Jesus antes da crucifixão. Muito possivelmente Jesus tenha chegado a Betânia ou na quinta ou na sexta-feira, antes do sábado anterior à sua crucifixão. Não há registros dessa chegada, mas muito possivelmente eles chegam em Betânia, se hospedam em casa de Marta, Maria e Lázaro. Não há registro do que aconteceu com o sábado de Jesus, a não ser João relatando que foi oferecido um banquete a Jesus por Simão, aquele banquete onde Maria unge os pés de Jesus, e é uma cena muito significativa. Isso aconteceu no sábado após o pôr do sol. Já a partir do domingo, então, nós estamos inseridos aqui em Marcos 11, e é também muito interessante registrar que até o capítulo 10 foram cobertos por Marcos aproximadamente 3 anos e meio do ministério de Jesus. E agora, nesses capítulos finais, especialmente aqueles que estão relacionados à crucifixão de Cristo, em uma semana nós vamos ter uma grande porção. Isso demonstra para nós, isso chama a nossa atenção, o peso que os evangelistas deram às cenas finais da vida de Jesus, significam grandemente para nós que estas cenas finais precisam ser estudadas, compreendidas, e nelas devemos meditar. Ellen White, no seu livro maravilhoso, O Desejado de Todas as Nações, na página 58, ela, em algumas versões pode ser a 83, as mais antigas, ela nos convida
a refletir sobre a vida de Jesus, e ela diz, olha, seria tão bom se nós gastássemos um tempo, ela chega a mencionar 1 hora, meditando sobre a vida de Jesus, especialmente as cenas finais. E esta semana nós vamos então acompanhar Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, e sempre indo e vindo, Betânia, Jerusalém, depois o caso da figueira amaldiçoada, a purificação do templo, que é a segunda, e depois, na terça-feira, não da semana, mas da semana de Jesus, nós vamos então considerar os episódios que Jesus teve naquela terça-feira, que estão descritos aqui na terça, quarta e quinta do estudo dessa semana, com os sacerdotes, escribas e fariseus no templo, que o autor numera como sendo 6, em contraste com os 5 do início do ministério de Jesus, e esse é mais um aspecto, uma moldura, uma demarcação do que marcou o ministério de Jesus no seu início e no seu final, esse embate, essa rejeição, esse coração endurecido. A lição ainda também nos ajuda a entender que esse contraste, né, ela destaca esse contraste de Marcos sempre vendo Jesus em grandes movimentos, agora de repente uma desaceleração, Jesus só ali em Jerusalém e vivendo esses momentos dramáticos que precediam a sua crucifixão e tratando ainda com a dureza do coração daquela gente, daquele povo. Aqui fazemos um ponto final na lição do sábado à tarde. Vamos seguir então para a lição de domingo, onde vamos visualizar Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Vamos lembrar então, Jesus está hospedado em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e eles saem agora de Betânia, e o autor chama a atenção para um aspecto muito interessante, que é dos 11 versos dedicados à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 7 versos, mais da metade desta porção, está dedicada ao assunto do jumentinho, da busca do jumento. Eu nunca havia pensado nisso, já preguei sobre isso tantas vezes, nunca havia prestado atenção. E a pergunta vem, por que Jesus gastou tanto tempo falando do jumentinho? E o autor então faz aqui ele apresenta 2 razões na lição. A primeira é que esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, segundo ele, ressaltando a dignidade de sua chegada e ligando esse evento como sendo um cumprimento da vontade de Deus. O segundo aspecto é que, historicamente, essa entrada de Jesus em Jerusalém, como ela se deu, Jesus montado num jumentinho, é o cumprimento, está conectado ao cumprimento da profecia messiânica de Zacarias, capítulo 9, e versos 9 e 10, onde Zacarias fala de um rei entrando em Jerusalém montado num jumentinho, e isso remete também, isso está conectado à entrada real de Salomão em Jerusalém, montado em uma mula, quando Adonias estava numa tentativa de usurpar o trono. Então são imagens históricas que destacam a realeza de Jesus. Olha que coisa interessante, os reis se assentavam em jumentos quando chegavam de batalhas, e a sua chegada era de paz, eles entravam montados em jumentos. E Jesus cumpre, mostrando a sua realeza, um dos aspectos do seu messianato, o filho de Davi reconhecido lá pelo Bartimeu, o mais alto e mais digno título do Messias, filho de Davi. Então, o autor depois, ele nos traz aqui um pensamento de Ellen White, do Desejar Todas as Nações, dizendo que 500 anos aproximadamente separavam a profecia de Zacarias do cumprimento. E agora esta profecia, por tanto tempo aguardada, encontrava o seu cumprimento com Jesus recebendo as honras reais que tanto ele rejeitou durante o seu ministério, mas agora o seu tempo havia chegado. E o autor, depois da lição, faz uma descrição da cidade de Jerusalém, isso você pode ver na lição, uma cidade que tinha mais ou menos aí 40, 50 mil habitantes, mas que nessa época ela ficava transbordando de gente, muito mais gente, chega-se a falar números estratosféricos, eu tenho até alguma dificuldade de pronunciar os números que eu encontrei, mas muita gente ia para Jerusalém para estas festas da Páscoa, porque todo judeu do sexo masculino deveria pelo menos ir a uma das festas, e especialmente a Páscoa por ano. Das 3 grandes festas, a Páscoa era a preferida, então ele deveria ir pelo menos a uma das 3 ao ano a Jerusalém, e a Páscoa sempre era a predileção.
E agora o contraste, como estávamos dizendo, Jesus sempre ter pedido que guardasse em segredo da sua identidade messiânica, agora Jesus aceita. E um louvor e uma louvação da multidão que se juntava, e Ellen White comenta que Lázaro guiava esse jumentinho e as pessoas punham vestes, ramos de palmeiras e bradavam Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Esta é uma referência também a um cumprimento do Salmo messiânico, Salmo 118, versos 25 e 26. E Jesus, quando ele ainda está no Monte das Oliveiras, olhando para a cidade, creio que na altura dos olhos, entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, há um vale. Então, de uma certa altura do Monte das Oliveiras, você tem o discernimento do templo. E ali os raios do sol incidiam sobre a cúpula dourada do templo, e sobre o mármore branco, e neste momento, Jesus parou e ele chorou. Ele chorou convulsivamente. Só Lucas registra isso, capítulo 19, versos 41 a 44. Só Lucas faz esse registro. E Jesus, então, depois de chorar, ele chora porque ele viu a sorte de Jerusalém, o endurecimento do coração, a dureza do coração, a rejeição e o que isso significaria lá na frente, a destruição de Jerusalém com tantas cruzes e tanto sangue. E depois, finalmente, Jesus entra na cidade, ele vai até o templo e, misteriosamente, quando tudo estava pronto para coroá-lo rei, ele sai de uma forma que isso não acontece. Nós aqui dizemos no Brasil, ele sai de fininho, como se ele saísse às escondidas, e a multidão não teve como coroá-lo rei. Que coisa impressionante. Para terminarmos a lição aqui do domingo, por muitos anos eu fui colportor estudante, diretor de colportagem, e o livro Vida de Jesus sempre foi um dos livros mais amados pelos colportores, e eu tive a oportunidade de vender também esse livro. E em um momento da oferta, nós dizíamos assim, da apresentação dele: não importa de que adiantaria Jesus tivesse nascido 1000 vezes em Belém se ele não nascer no seu coração. Eu digo a mesma coisa: que adianta Jesus, se Jesus tivesse entrado 1000 vezes em Jerusalém, se ele não entrar triunfalmente no seu coração, sendo aí reconhecido como Senhor, Salvador e Rei da sua vida, da minha vida? Que possamos abrir o coração para que Jesus entre triunfalmente na nossa vida e seja aqui sim Salvador, Senhor e Rei. Aqui terminamos a lição do domingo. Avançamos então para a lição da segunda-feira, onde nós vamos ter mais um episódio, o último, em que Marcos utiliza o recurso do sanduíche. Lembra-se do sanduíche? Ele começa contando uma história, não termina a história, inicia e termina uma segunda história, depois volta ao final daquela primeira história. E isso vai acontecer exatamente com o episódio da figueira amaldiçoada, a purificação do templo e depois o que acontece, como os discípulos se surpreendem ao que acontece com a figueira quando passam pelo mesmo local no dia seguinte. Então nós vamos seguir a ordem bíblica. Jesus, então, naquele domingo à noite, ele voltou para Betânia, de Jerusalém para Betânia, dorme em casa de Marta, Maria e Lázaro. No dia seguinte, a segunda-feira da semana da crucifixão, eles estão novamente indo em direção a Jerusalém. E aqui o texto diz que Jesus teve fome. Possivelmente ele não tenha tomado o seu de jejum, ou o seu pequeno almoço, como se diz em outras partes, e ele teve fome. Ele viu uma plantação ali, figueiras, e viu uma das figueiras que tinha folhas, quando não era tempo para figos, mas quando uma figueira estava com folhas, indicava que ela já possuía frutos. E Jesus vai até essa figueira para apanhar um fruto, e ao chegar lá, o que ele se depara? Nenhum fruto. Então ele pronuncia aqui no verso 14 uma maldição: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então essa é a primeira parte do sanduíche. Vamos seguir o roteiro bíblico, vamos interromper aqui e vamos ver o que aconteceu em sequência. Então eles seguem em direção a Jerusalém, voltam para o templo, e aqui no templo Jesus, ele mais uma vez, ele faz a purificação do templo. Eu digo mais uma vez porque somente João registra a primeira purificação do templo, que está no Evangelho de João, capítulo 2.
É o único evangelho que registra. Agora sim, a segunda purificação do templo é tanto registrada por Mateus como Lucas. E Jesus então entra e ele vê aquela situação toda. E o autor, ele faz um comentário que o próprio sumo sacerdote Caifás havia instituído no pátio dos gentios esse comércio de animais. Podia até parecer uma coisa boa para que os judeus vindos de tantas partes distantes não tivessem que trazer o seu próprio sacrifício. Mas o que eles faziam? Eles extorquiam o povo, eles cobravam preços exorbitantes e havia também um imposto do templo com moeda própria do templo e eles extorquiam o povo com um câmbio, com uma troca, um valor de troca exorbitante. E tudo isso deixou Jesus profundamente indignado. E ele então, ao levantar-se e expulsar aqueles cambistas e derrubar mesas, cadeiras, espalhar os animais, ele também faz aqui uma referência a dois textos bíblicos. Primeiramente, a Isaías 56, verso 7, e depois a Jeremias 7:11, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías, e vocês a tornaram em covil de salteadores. Olha como Jesus ele foi incisivo nessa sua repreensão. E eles saíram amedrontados. Então, mais uma vez, o autor também comenta que tanto no início do ministério de Jesus, quanto no final, Jesus demarcou a sua autoridade messiânica e a sua autoridade sobre o templo. E ninguém pôde lhe impedir, ninguém pôde lhe resistir. E interessante que logo depois disto, só Mateus também aqui faz um registro que após esta purificação, quando os cambistas fugiram, sacerdotes fugiram, escribas fugiram, saduceus fugiram, os fariseus se afastaram o máximo que podiam, quem veio? Os coxos, os aleijados e as crianças. Mateus faz esse registro. E eles vieram para ser curados. Jesus os curou nesta oportunidade. E já agora, nesta cena, as crianças louvando a Jesus e engrandecendo o nome de Jesus, então chegam de novo os sacerdotes e repreendem a Jesus por conta do que as crianças estavam dizendo, estavam cantando. E Jesus diz, olha, vocês nunca ouviram que o perfeito louvor vem da boca das crianças? E agora então, depois desta purificação do templo, eles voltam para Betânia. No dia seguinte, que é a terça-feira, novamente eles estão passando por ali e eles observam que a figueira que Jesus havia amaldiçoado havia secado completamente. E Pedro, Senhor, olha aqui a figueira que amaldiçoaste. Então, irmãos, me lembro a primeira vez que eu preguei sobre isso, falei para minha esposa, ela não gostou, ela ficou decepcionada com a explicação que eu dei, mas é isso mesmo. O recurso que Jesus usou aqui é o recurso da parábola viva. Jesus utilizou-se desse recurso para mostrar aos discípulos, e ele sabia porque os relatos dos profetas muitas vezes haviam comparado o povo de Israel a certas árvores frutíferas, especialmente a videira, mas a figueira também, a oliveira, a romanceira, eram árvores que pertenciam ao cotidiano. Quando Jesus pronuncia aquela maldição, que é um ato estranho na boca de Jesus, Jesus chama a atenção dos discípulos para o perigo de uma vida de ostentação espiritual não acompanhada de frutos, ou seja, uma profissão de fé, uma religião de aparências, uma religião de palavras, sem o correspondente em vida, em ações, em atitudes. Jesus está mostrando para eles isso. E essa é a lição principal. Essa é a principal lição. Jesus queria mostrar para os discípulos o perigo de uma vida de ostentação, especialmente em relação ao templo, uma religião de aparências, práticas suntuosas, foco nas exterioridades e formalidades e o coração sem santificação, sem arrependimento, sem purificação. Jesus mostrou para os discípulos qual era o resultado de uma vida assim.
E eles estavam justamente indo para Jerusalém nesses embates finais, onde os sacerdotes, fariseus, saduceus, os escribas, estariam exaltando esta religiosidade superficial, desvirtuada daquilo que o Senhor havia apresentado. Então, esta lição forte, ela também deve nos impressionar, queridos irmãos. Nós não podemos optar por uma vida de aparência religiosa, de ostentação religiosa, mas nós devemos optar e aceitar e viver e buscar intensamente uma vida que demonstre que o nosso coração esteja santificado, perdoado, purificado, cada dia entregue a Jesus. Então os frutos que nós produzimos serão para a glória de Deus, não serão para demonstração, não serão para exaltação pessoal. E uma coisa final, antes de fecharmos a lição, agora ainda sobre a purificação do templo. Isso também é uma forte indicação de que Jesus precisa purificar a minha vida e a sua vida. Nós somos pecadores, irmãos. Nós somos impuros, somos falhos. Nossa justiça não excede em nada aos panos, aos trapos mais imundos que se possa imaginar. Deus quer purificar a minha vida, quer purificar a sua vida. Ele quer nos perdoar, quer perdoar a mim e a você. E para isso o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, para que haja perdão, para que haja confissão, para que haja arrependimento. Que Deus nos abençoe. Para isso aqui fechamos a lição da segunda-feira. Muito bem, segundo o autor, propôs no sábado à tarde, né? São 6 os embates de Jesus. O primeiro, então, acontece nesse episódio da purificação do templo. E agora nós vamos ver mais 5 episódios distribuídos nas lições de terça, quarta e quinta. Os 2 episódios relacionados para a terça-feira são o batismo de João, que Jesus trouxe em voga quando perguntado com que autoridade ele fazia as coisas que realizava, e depois então seguido da parábola dos lavradores maus, que essa é a porção da terça-feira. Interessante, muito possivelmente esta pergunta que se dá na terça-feira, no dia seguinte à purificação do templo, e 2 dias depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, esteja relacionado exatamente com esses episódios e com tudo aquilo que Jesus já havia demonstrado, todo o seu poder. E com que autoridade você faz essas coisas? E aqui Jesus diz, olha, eu lhes farei uma pergunta. Se vocês, então, responderem, essa porção está no capítulo 11, 27 a 33 de Marcos, eu também respondo assim, com que autoridade João batizava? E aqui, então, aquele dilema. Se eles respondessem com a autoridade de Deus, lhes perguntaria Jesus, por que vocês, então, não creram? Se eles dissessem dos homens, eles temiam o povo, e não teriam coragem de assumir que era apenas mais um maluco pregando. Também, né? Então, não sabemos dizer. Mentiram. Muitas pessoas usam a mentira como um escape, né, irmãos? Cuidado. Nós temos que ter muito cuidado para não nos valermos de mentiras para escapar de certas situações na nossa vida. E então, Jesus, olha, eu também não digo para vocês. Irmãos, há muitas pessoas que têm dificuldade de reconhecer a autoridade de Jesus. Mesmo na igreja. Será que eu reconheço a autoridade de Cristo? Com que autoridade Jesus faz as coisas que faz as coisas que fez e continua fazendo e ainda fará? Será que reconhecemos isso? Que Jesus tem autoridade para perdoar nossos pecados, tem autoridade para nos salvar, tem autoridade para nos purificar, tem autoridade sobre a nossa vida. Reconhecemos essa autoridade de Cristo na nossa vida para a gente pensar. Às vezes me parece que nós apenas dizemos isso, mas de fato não reconhecemos. Então Jesus engata ali uma parábola dos lavradores maus, e a parábola ela está descrita aqui, né, já entrando agora no capítulo 12, nos versículos 1 até o versículo 12. E Jesus, então, ele vai contrastar a atitude daqueles líderes com a atitude daqueles que arrendaram a propriedade. E eles, na época, para ajuste de contas, o proprietário manda mensageiros e eles expulsam,
tratam mal, vai um segundo grupo, eles tratam mal, matam alguns, e finalmente vem o próprio filho. O que eles fazem com o filho? Vamos tomar o filho agora. E eles entendiam que se matassem o filho, tomariam posse da herança. Olha que detalhe curioso aqui. E finalmente vem o dono, né? O dono da vinha, ele vai e ele, verso 9, ele vai exterminar aqueles lavadores, vai passar a vinha para outros. Olha que indicação Jesus estava dando. E então Jesus aqui usa o texto, né, que está também no Salmo 118, versos 22 e 23. Vocês nunca leram que a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? Ou seja, Jesus está falando ao coração daqueles homens, fazendo um apelo para que eles o reconhecessem como sendo o filho do dono da vinha, o filho enviado para a salvação. A pedra agora que estava sendo rejeitada era a pedra de esquina, a pedra angular, e o texto completo diz: isso é maravilhoso, vem do Senhor. E eles negavam reconhecer esta maravilha. Isso, ao invés de sensibilizar o coração deles, ao invés de tocar-lhes o coração, lhes endureceu mais ainda, e com mais decisão, diz o verso 12, queriam prendê-lo, mas temiam o povo. E eles entenderam, diz aqui, termina essa porção, que eles entenderam que Jesus havia dito aquela parábola em relação a eles. E eles se sentiram condenados. Irmãos, quando estamos na igreja, ou quando em alguma conversa, e alguma porção da Escritura em nossa comunhão pessoal, ou alguém, um sermão, ou mesmo a lição da escola sabatina, alguém toca alguma coisa sensível da nossa vida, como é que nós reagimos? Com reconhecimento, com perdão, com confissão e arrependimento, ou endurecemos mais o coração e nos voltamos contra a fonte de onde surgiu aquilo, contra a Bíblia, contra os escritos de Ellen White, contra o nosso cônjuge, contra o pastor. Que Deus nos dê um coração sensível, amigos, irmãos, para que não endureçamos o nosso coração como fizeram aqueles líderes do povo. Que Deus nos dê essa graça. Aqui terminamos a lição da terça-feira. Avançamos agora para a lição da quarta-feira, onde as porções separadas estão do verso 13 até o 27 e vão nos colocar aqui em acompanhamento de 2 episódios mais. Nós mencionamos que eram 6, já vimos o episódio lá do embate na purificação do templo, já vimos a discussão sobre a autoridade com que Jesus fazia as coisas que fazia, e vimos também a parábola dos lavradores maus. Agora vamos ver a questão do tributo e, por fim, aquela pergunta cheia de ganchos, né, capciosa dos saduceus a respeito da ressurreição. Sobre o tributo, o verso 13 nos diz que alguns dos fariseus e dos herodianos foram enviados para que o apanhassem alguma palavra. Justamente representantes de Herodes, porque Herodes é quem recebia os tributos, né? E se Jesus vacilasse na sua resposta, e eles então começam: mestre, verso 14, sabemos que és verdadeiro e não se importas com quem quer que seja, porque não olha a aparência dos homens, e por aí vai. Vejam, amigos, irmãos, irmãs, eles reconheciam as virtudes de Jesus. E quando queriam, eles usavam isso, né? Eles sabiam com quem estavam lidando. Mas o coração endurecido, que coisa terrível. Quantos exemplos da atitude desses homens para nós. E eles então perguntam: é lícito pagar tributos a César ou não? E Jesus então, e veja, essas respostas de Jesus são brilhantes, porque elas não só são históricas, né, para aquele momento, elas servem para nós. Aí Jesus disse: olha, vocês, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me tentando, me experimentando? Por quê? Então, ele pediu: me tragam uma moeda, um denário, e trouxeram. Só, de quem é essa inscrição, essa aqui a minha efígie, essa inscrição? Isso é de César. Então, ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Oh, que resposta sábia, queridos irmãos. Lições pessoais para nós aqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus, olhando para o reino eterno, para a eternidade e para a pátria eterna. Mas vivemos aqui neste mundo. Eu vivo no Brasil. Você talvez vive em Portugal, em Angola, Moçambique. Nós vivemos
em nosso país e temos que ser cidadãos honrados do nosso país e devemos cumprir os nossos deveres de cidadania no nosso país. Veja que a lição nos ajuda a ter compreensão de um dos aspectos mais relevantes da liberdade religiosa, ministério este que eu abracei com paixão já há muitos anos, desde a divisão, e agora sigo abraçando, que é a separação entre igreja e Estado. Como igreja nós defendemos essa separação, mas isso não significa briga, não significa que nós somos contra os governos de forma nenhuma. Nós somos chamados a orar pelos governos e orar pelos governantes, mas significa que a nossa obediência será dada sempre primeiro a Deus. Mas nas leis dos homens que não conflitam com as leis de Deus, essa nós devemos obedecer. Uma lição muito importante para nós aqui. A lição prossegue. Mais uma armação agora dos saduceus. Muitos dos sacerdotes eram saduceus e eles então inventam uma história evocando aqui Deuteronômio 25, de 5 a 10, onde dizia que se alguém desposasse uma mulher e morresse sem descendência, que deveria alguém, o irmão, o mais próximo daquele que morreu, deveria tomar aquela esposa. Eles então inventam aquela história, um caso hipotético de uma família com 7 homens, 7 irmãos, e o primeiro se casou, morreu, e assim sucessivamente, até que morreu o 7º, e por fim nenhum deixou filho, e por fim também morreu a mulher. Aí então eles fazem a pergunta que eles imaginavam ser a pergunta que colocaria Jesus em grande situação de dificuldade, assim, com quem a mulher vai ficar? Aí Jesus, no verso 24, Jesus diz o seguinte: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus? Mateus coloca isso na forma afirmativa. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho. Já continuamos a história dos saduceus e da ressurreição. Será que esse também não é o nosso erro? Não erramos porque desconhecemos as Escrituras? Porque não buscamos as Escrituras? Porque não percebemos o poder de Deus em ação por meio da Bíblia na nossa vida? Jesus aqui apontou a fonte, praticamente a totalidade de todos os nossos erros: desprezar as Escrituras, desprezar o poder de Deus. Lição para nós. E aí Jesus disse, olha, vocês nunca leram em Moisés? Aqui então ele está citando Êxodo 3, de 1 a 22, o episódio da sarça, quando Deus se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E eles não tiveram respostas para responder a Jesus. E Jesus então afirma, né? Ele não é Deus de mortos, e sim Deus dos vivos. E vocês estão operando em grande erro. Irmãos, um lembrete acerca da ressurreição. Se nós negamos a ressurreição, e Paulo, em primeira carta aos Coríntios 15, diz: se nós negamos a ressurreição, nós negamos a nossa fé. E se negamos a nossa fé, e se Cristo não ressuscitou, então negamos a nossa fé, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E ele ainda diz: se nós vivemos nesse mundo como se isso não fosse verdade, nós somos os mais miseráveis de todos. Queridos, agora nós estamos tendo a companhia aqui de umas aves que ficam perto aqui de casa. Desfrute aí do canto da seriema. Continuamos a lição aqui na nossa quarta-feira. E eu termino fazendo justamente este apelo e este convite para nós. Conhecemos de fato o poder de Deus na nossa vida? Temos experimentado isso? Conhecemos a sua palavra? Temos sido cidadãos honrados em nossa pátria? Aqui fazemos um ponto final na quarta-feira. E ainda acompanhados pelas seriemas, vamos avançando pela quinta-feira, onde vamos, dos versos 28 ao 34, visualizar o sexto e último embate de Jesus. Então, só lembrando, a discussão de Jesus lá logo após a purificação do templo, depois a pergunta sobre a autoridade, a parábola dos lavradores maus, e aqui, finalmente, a questão do tributo e da ressurreição, e chegamos então finalmente à questão dos mandamentos. Então, um escriba
pergunta a Jesus: qual é o mais importante mandamento? E este escriba, no verso 28, nos diz que ele havia prestado atenção nas conversas que haviam ocorrido. E vendo que Jesus tinha resposta para aquelas questões, ele pergunta. E é interessante notar que Jesus viu sinceridade nele. Nós vamos ver isso lá no finalzinho. Jesus viu sinceridade nele. Ele disse: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus então traz aqui, mais uma vez, a resposta de Jesus vem com a Escritura. Eu gosto dessa prática de Jesus. Não é o que eu sei, o que eu acho, o que eu penso. É a palavra de Deus. A Bíblia deve ser a nossa fonte de respostas, irmãos, para as questões da vida e para as questões espirituais e doutrinárias. Ela é a resposta. Nós não devemos usar para isso outra fonte, nem mesmo os livros de Ellen White. Os livros de Ellen White servem, os escritos de Ellen White servem para outro propósito, para nos levar para as Escrituras. Mas as Escrituras são a única fonte autorizada da nossa regra de fé e prática, a única, a única, a única. Os escritos de Ellen White nos conduzem a Jesus, nos conduzem à Bíblia, mas as Sagradas Escrituras, ela e somente ela, são a nossa única fonte autorizada de doutrina, de regra de fé e prática. Irmãos, será que isso entra na nossa mente? Pode entrar e direcionar a nossa vida? A palavra de Deus é a única fonte. E Jesus aqui então cita Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, e ele acrescenta, né? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aqui Jesus dá um enfoque, ele valoriza essa integralidade da nossa relação com Deus. Amar a Deus de todas as forças. Nós não temos por nós mesmos essa capacidade. Nós só podemos amar a Deus como uma resposta daquilo que Deus fez por nós e faz em nossa vida. E Jesus agora vai além, ele pergunta qual o principal. Jesus, olha, não há outro mandamento maior do que este. E ele acrescenta, mas o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele coloca os dois como se fosse um só, não há outro mandamento maior do que estes. Como se fosse um só. E isso me encanta também. Aqui também é uma citação de Levítico. É uma citação de Levítico 19, 18. E Jesus coloca os dois como sendo um só. Não há maior do que estes. Não há maior. Irmãos, o nosso amor a Deus sobre todas as coisas, ele se manifesta em nosso amor para com o nosso próximo. Não existe isso de amar a Deus e não se dá bem com meio mundo. Não tem essa de eu amo a Deus, mas eu não amo meu vizinho, não amo meu pastor, não amo meu cônjuge, não amo mais meu filho. Não existe isso. Não amo aquele que me faz mal. Ora, se o amor de Deus é soberano na nossa vida, essa é a dimensão vertical, ele tem uma dimensão horizontal, ele se projeta na horizontalidade da vida nos nossos relacionamentos. Lembra-se do jovem rico, quando Jesus pergunta: guarda os mandamentos, eu já faço isso. E Jesus, então, quais mandamentos? Jesus cita os mandamentos da segunda parte da lei, ou seja, por quê? A segunda parte da lei, quando nós observamos os mandamentos da segunda parte da lei, significa que nós estamos amando e vivendo uma vida de amor ao próximo, reflexo da nossa vida de amor a Deus. Mas se eu digo que amo a Deus, mas estou encrencado com meio mundo, como é que esse amor a Deus pode ser verdadeiro? Não pode, não é possível. E o autor faz uma questão curiosa aqui, está no terceiro parágrafo da lição, levantam um pensamento bem interessante. Como alguém pode ordenar o amor? Então aqui ele vai explicar que o contexto cultural do mandamento de Deuteronômio nos ajuda a entender que se tratava de um pacto, de uma aliança. Então não é que Deus está ordenando, porque o amor tem que ser espontâneo, ninguém ama porque alguém, você tem que me amar. Não é isso que acontece, não é? Então, nesse contexto da aliança, o amor se refere a ser fiel aos requisitos da aliança. Muito significativo isso. Esta fidelidade, ou seja, o amor se demonstra, ele se revela na fidelidade para com o autor da aliança. Que coisa linda! Temos sido fiéis, irmãos.
é em atos de fidelidade desta aliança que Deus fez com nós e conosco que nós vamos perceber a sua ação na nossa vida. Ah, queridos, eu fico imaginando que aquele escriba, ao ter esse diálogo pessoal com Jesus, solitário, mas na frente das pessoas, ele enfrentou uma barra para isso. E olha como Jesus termina aqui, ó. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, ele declarou: você não está longe do reino de Deus. E aqui, novamente, ninguém mais ousava interrogá-lo. Estar perto do reino de Deus não significa que estamos dentro do reino de Deus. Será que nós estamos perto do reino de Deus ao participarmos da igreja, ao termos um cargo, pastor, ancião, diretor, diretora, diácono, diaconisa? Estamos perto, mas será que estamos dentro? Estar perto é estar fora. Estar perto não é estar dentro. Será que estamos dentro do reino de Deus? Ah, meu querido irmão, para a gente pensar que Deus nos abençoe, não só estar perto, mas ter Jesus em nosso coração e para isso aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aqui pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Chegamos à lição da sexta-feira, último dia da semana, e aqui o autor trouxe 4 perguntas para a nossa reflexão, mas trouxe um texto de Ellen White, e eu quero então destacar este comentário de Ellen White sobre a figueira. Aqui diz que o ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que seu poder haveria criado é um aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Que aviso é esse? Alguns que se consideram excelentes cristãos, se têm alta conta, não compreendem o significado, diz Ellen White, não compreendem o significado do serviço para Deus. Se consideram grandes, mas não apresentam serviço para Deus. Agem sempre em favor de si próprios. E ela continua dizendo: aqueles que dessa forma vivem só para si são como esta figueira, cheia de arrogância, mas sem frutos. Honram a lei divina em palavras, mas falham na obediência. Dizem, mas não praticam. Na sentença contra a figueira, agora eu vou fazer a leitura e até, se possível, pedir para a produção colocar essas 4 linhas. Na sentença contra a figueira, Cristo demonstra como é abominável aos seus olhos essa inútil ostentação. Ele diz que o pecador declarado, isso é forte, é menos culpado do que aquele que diz servir a Deus, mas não produz fruto para a sua glória. Uma advertência poderosa para nós. E eu quero então destacar aqui destas perguntas. O autor fala aqui sobre a separação da igreja e Estado, que eu já mencionei, fala da ressurreição, que eu também já mencionei. E eu vou enfatizar a pergunta 2. Jesus explicava que as escrituras deviam se cumprir. Então a pergunta é: quão central na nossa vida é a Bíblia para a nossa vida de fé? Por que devemos rejeitar tentativas de diminuir as autoridades das Escrituras, que estamos vivendo esse tempo hoje, de dentro do cristianismo, a rejeição de autoridade das Escrituras? E rejeitar a ideia de que são apenas ideias humanas? Irmãos, quão central na nossa vida é a Bíblia? Que papel ela exerce na minha vida de fé? Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Convido você a curvar sua fronte e fechar os olhos para esta bênção de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos porque o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre e nós somos objetos das tuas bênçãos. Cuida de nós, Senhor, cuida dessa comunidade que se conecta aqui semana após semana. Abençoa-nos agora, Senhor, ao vivermos e pormos em prática estas lições. Eu oro, peço e agradeço, rogando estas bênçãos em nome do Senhor Jesus, do teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Forte abraço. Nos vemos até a semana que vem.